Então, vamos lá, pessoal. Tô testando o som, acho que tá tudo certo. Agora, essa daqui, pessoal, ela já vai precisar que você tenha uma coisa decorada, que é a tabela das razões trigonométricas. Acho que esse é o nome, se eu não estiver enganado. Então, você tem que lembrar da tangente, do seno, do cosseno. Uma coisa que me ajudou a decorar os valores dos ângulos é aquela música, né? 1, 2, 3, 3, 2, 1. Então, eu vou abrir aqui para vocês a tabela trigonométrica dos ângulos notáveis. É muito importante que a gente decore essa tabela. Então, aqui a gente já sabe. Eu vou deixar essa tabelinha aqui pra gente usar. Mas vamos aqui. Aqui ele fala. Normalmente essa parte do enunciado é só pra encher linguiça, mas eu recomendo vocês lerem. Mas aqui realmente é só pra encher linguiça. E aqui ele dá as informações. Os cabos de aço formam um ângulo A com um plano no chão. Então, esse ângulo aqui a gente já sabe que são 3 cabos de aço. Por medida de segurança, há apenas 3 opções de instalação. Opção 1, 2 e 3. E ele dá aqui a altura a altura que vai ficar em relação aqui ao mastro, ao cabo. Dá o ângulo que esse cabo vai fazer com o mastro. A opção a ser escolhida é aquela que a medida dos cabos seja a menor possível. Qual será a medida em metro de cada um dos cabos a serem instalados? Então, a gente sabe que a gente vai escolher uma dessas opções para ser a altura desses 3 cabos. Mas antes a gente precisa achar, usando a altura e o ângulo que ele deu pra gente, qual vai ser o cabo com menor comprimento, entendeu? Com menor medida. Como que a gente faz isso? Aqui a gente já tem a altura, que no caso aqui seria um dos catetos desse triângulo. E a gente também já tem o ângulo. Com um lado e um ângulo, a gente sempre consegue achar o valor de qualquer lado usando as razões trigonométricas. Vamos fazer primeiro a opção 1 aqui. Vamos colocar x1. Deixa eu fazer de preto, porque eu acho que fica melhor. x1. A gente já sabe que... eu vou desenhar aqui para vocês o triângulo do x1. A gente tem aqui que é 90. A gente tem aqui a altura, que no caso do x1 a gente já sabe que a altura é igual a 11 metros. E a gente sabe que esse ângulo aqui, ó, é de 30 graus, né? O ângulo A é 30. Então, a gente já sabe que com o ângulo oposto ao cateto, a gente tem que lembrar do seno, do cosseno e da tangente. Aqui, a tangente a gente sabe que é o cocar. O cosseno, a gente já sabe que é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E aqui a gente já sabe que o seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Cocar, cocar. Cateto oposto hipotenusa, cateto adjacente hipotenusa, cateto oposto adjacente hipotenusa. O cateto oposto e cateto adjacente. Se em todos os 3 triângulos que ele deu pra gente, essa mesma relação aqui, a gente sabe que entre essas 3 aqui, o que a gente vai ter que escolher é o seno. Justamente porque a gente tem um cateto oposto ao ângulo que ele deu pra gente, que é 30. Então, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai substituir na fórmula. Então, a gente sabe que, primeiro, com o ângulo de 30 graus do x1, vai ser o seno... Peraí, deixa eu escrever aqui embaixo pra vocês. x1 vai ser igual ao seno de 30 graus igual ao cateto oposto ao ângulo, que é o nosso H, que é a nossa altura, no caso, né? Que é o 11, sobre o nosso x1, que é o que a gente quer achar. O seno de 30, a gente tem que ir lá na tabela trigonométrica. O seno de 30 é 1 sobre 2. Então, a gente vai substituir. 1 sobre 2 é igual a 11 sobre x1. Depois a gente só multiplica cruzado, igualdade de frações. x1, porque x vezes 1 é 1, é igual a 2 vezes 11, que é igual a 22. Então, a gente já sabe que essa primeira opção aqui é 22. Agora, a gente vai fazer o da opção 2. A gente vai usar o seno de novo, porque, como eu disse para vocês, todas têm a mesma relação, que é o ângulo A, o ângulo alfa aqui, que está oposto à altura, no caso, o nosso H aqui. Então, sempre vai ser o seno, nesse caso aqui, para as 3 opções. Então, vai ser, agora, nosso seno é de 45. Seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Então, vai ser x2, vou botar aqui, tá bem bagunçado, gente.
vai ser igual ao seno de 45, que é raiz de 2 sobre 2, igual a a nossa altura aqui que ele deu, que é 12, sobre o nosso x2, que é o valor que a gente quer achar. Então, vai ser raiz de 2 vezes x2. x2 raiz de 2. Por quê? Porque lembra que quando não tem nada aqui é como se estivesse multiplicando? Então, é como se a gente só estivesse repetindo o que a gente acabou de falar. x2 vezes raiz de 2, que é igual a 12 vezes 2 é 24. Então, vai ser x2 raiz de 2 é igual a 24. Como que a gente sai disso daqui? A gente vai deixar o x2 sozinho e vai passar o 24 embaixo dividindo normal, como se fosse um número normal. Só que para não deixar essa conta morta aqui, a gente faz o quê? A gente vai multiplicar em cima e embaixo por raiz de 2. Por quê? Porque se a gente... O nosso objetivo aqui é como se fosse simplificar essa equação para essa raiz não ficar no denominador. Então, a gente multiplica em cima e embaixo por raiz de 2, porque quando a gente quer... Essa é uma regra da matemática, que se você... Tudo que você multiplica embaixo, você multiplica em cima. Então, 24 vezes raiz de 2, e embaixo vai ficar como? Ó, vou passar para cá. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é igual a raiz de 4. E a raiz de 4 não é igual a 2. Então é como se a gente estivesse multiplicando em cima e embaixo pela mesma raiz de baixo, só para cortar essa raiz, entende? Então aqui vai ficar 24 raiz de 2 sobre 2. x2 é igual a 24 por 2 é 12. Então vai ficar 12 vezes a raiz de 2. Entendeu? Então o nosso x2 vai valer 12 raiz de 2. Agora aqui é o nosso último triângulo. A gente vai fazer a mesma coisa. Agora é o seno de 60, que é raiz de 3 sobre 2. Então, vai ficar x3 é igual a raiz de 3 sobre 2, que é igual a nossa altura, 18, sobre o valor que a gente quer, que é o x3. Então, vai ficar x3 raiz de 2, raiz de 3, porque a gente está multiplicando, igual a 18 vezes 2, que é igual a 36. Acho que é isso, né, pessoal? Vou fazer aqui a continha. 18 vezes 2. É 36 mesmo. 36. Então vai ficar aqui. x3 é igual a raiz de x3, raiz de 3 é igual a 36. E a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez ali em cima. A gente vai deixar o x3 sozinho, vai passar o raiz de 3 para baixo e vai multiplicar em cima e embaixo pela mesma raiz. Então, vai ficar 36 raiz de 3 sobre raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9, porque 3 vezes 3 é 9. E a raiz quadrada de 9 é 3. E agora, 36 dividido por 3 é quanto, pessoal? 12. 12 raiz de 3. Então, a opção 3 aqui, cada aço teria 12 raiz de 3. Agora, como é que a gente vai fazer para diferenciar qual o número que é menor? Vou passar um visu aqui para vocês, gente. Provavelmente, essas raízes mais baixas, a gente que está no ensino médio, normalmente a gente acaba vendo tanto elas que a gente já tem um valor definido na nossa cabeça. Mas, se fosse um número aqui diferente, por exemplo, 7, eu vou passar uma fórmula para vocês para vocês conseguirem fazer quando for esses números que vocês não sabem a raiz aproximada de cabeça. Agora a gente já ficou com essas 3 alternativas. A gente tem que descobrir se esses dois números aqui são maiores ou menores a 22. Porque se eles forem maiores, a gente já sabe que a resposta é 22. Como que a gente vai fazer? Se vocês não souberem a raiz exata desses dois números aqui. A gente tem uma fórmula que ela é assim, ó. Deixa eu explicar aqui pra vocês. É a fórmula de toda raiz quadrada. Que ela é n, que é a nossa raiz que a gente quer, é aproximadamente... Eu tô olhando aqui pra cima, gente, porque eu tenho a fórmula no meu quadro. Vai ficar n mais q. Eu vou explicar pra vocês o que é esse q. 2 vezes a raiz de q. N essa raiz de n aqui é a raiz do número que a gente quer. No nosso caso aqui seria a raiz de 2, que é igual a aproximadamente o nosso 2, que é o número que está dentro da raiz que a gente quer, mais o número com raiz mais próximo desse daqui. Por exemplo, vamos fazer aqui com raiz de 2. É aproximadamente, a gente repete o 2, mais
Pense em um número que tem raiz quadrada que está mais próximo de 2. Ou você pensou no 1, ou você pensou no 4. Mas a verdade é que esse antecessor e esse sucessor estão mesmo, não é com a mesma distância, mas os dois funcionam, entende? Então, você pode pensar no 1 ou no 4, que vai dar o mesmo valor, vai funcionar do mesmo jeito. Você só não podia pensar, por exemplo, no 9, porque antes do 9 tem o 4, entendeu? Então, vamos lá. Eu vou usar aqui o 4. Então, você vai deixar o 4 aqui sem raiz quadrada e vai dividir por 2 vezes a raiz do número que a gente colocou em cima. A raiz de 4. Então, vai ficar que a raiz de 2 é aproximadamente 2 mais 4 é 6 sobre 2 vezes a raiz de 4. A raiz de 4 é 2. Então, vai ficar 2 vezes 2. A raiz de 2 é aproximadamente 6 dividido para 4. 6 dividido para 4, gente, você pode fatorar aqui para fazer a divisão com números menores. Para mim não faz diferença. Vai ficar 3 sobre 2. Mas, Maria, o que eu faço com essa opção agora? Você pode fazer de dois jeitos agora. Você pode fazer a divisão normal, que é fazer 3 sobre 2 e achar um número aproximado. Você pode fazer desse jeito aqui, ó. 12 vezes, quando não tem nada é vezes, 12 vezes 3 sobre 2. 12 vezes 3, a gente já viu que é 36, né? 36 sobre 2 é igual a 18. Então, aqui a gente já sabe que seria ali aproximadamente 18, que já é um número menor do que 22. Só que agora a gente precisa fazer a mesma coisa no raiz de 3. Mas, Maria, se eu quiser achar esse valor, fazendo a divisão de 3 sobre 2. Por que eu não recomendo fazer isso? Porque depois que quando você fazer 3 dividido por 2, vai dar um número decimal. E aí você vai ter que multiplicar 12 por esse número decimal, e eu não gosto muito de fazer isso. Então, como aqui o nosso denominador é 2, que é um número muito fácil de dividir, eu prefiro fazer desse jeito que eu fiz agora. Mas você podia fazer 3 dividido por 2, que vai ficar aqui 1, né? Porque 2 cabe no 3, aí vai ficar 1. A gente vai adicionar um 0 e vai adicionar uma vírgula. E o número que multiplicado por 2 dá 10 é o 5. Então, aqui daria a raiz aproximada de 2, que é 1,5, entendeu? É 1,4, se eu não me engano, é dízimo periódica, mas a gente pode arredondar para 1,5. E a gente vai fazer a mesma coisa no raiz de 3. Vamos fazer aqui, ó. Raiz de 3 é igual a aproximadamente o número que está dentro aqui, nosso radicando. Então, vai ser o radicando da raiz quadrada que você quer. Aí, cadê? Que é o 3. Mas, qual é o número com raiz quadrada mais próxima do 3? É o 4. Então, vai ficar o 4 de novo, dividido por 2 vezes a raiz de 4, que a gente já sabe que é 2. Então, vai ficar a raiz de 3 é igual a aproximadamente 3 mais 4 sobre 4. 3 mais 4, pessoal, é igual a 7. 7 sobre 4. E agora a gente vai fazer essa divisão aqui. 7 dividido para 4, vai ficar aqui 1 menos 4. Agora, 7 menos 4 dá 3,0. Pessoal, agora lembra da tabuada do 4? Eu não tô conseguindo lembrar. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Menos 28, aí vai dar 2, 0. 1, 2, 3, 4, 5, né? Aproximadamente 1,75. Tá vendo como isso funciona muito bem? Essa é a raiz aproximada de 3. Ou vocês podiam fazer que nem eu falei, que é multiplicar, né? Então, ficaria 12 vezes 7 sobre 4. 12 vezes 7... Não, gente, não sei de cabeça. 7, 8... Aí... 84 dividido para 4... Não faço ideia quanto é que é, gente. 21 aproximadamente. É porque quando você fosse fazer ali na calculadora, daria que é 20,78, mas arredondou para 21. Então a gente já sabe, pessoal, que o número mais baixo aqui que a gente conseguiu achar foi o 18, entendeu? Então eu acho que esse jeito de fazer a raiz quadrada é muito mais fácil para você conseguir calcular esses valores. Então aqui a resposta, letra C, 12 raiz de 2.